Ok. Pessoal, nós paramos hoje de manhã Nós tínhamos feito uma matrícula, né? Tínhamos iniciado o processo de matrícula. Espero que todos estejam vendo meu monitor aí através do Mira na tela de matrícula. Então, hoje de manhã nós fizemos o quê? A gente incluiu um aluno, colocamos esse mesmo aluno como um contratante, tá? Falamos um pouquinho aqui sobre a parte do detalhe da matrícula, que é onde eu posso fazer a dispensa por essa tela. Falamos aqui a parte dos descontos. Nós temos mais algumas informações aqui, a título realmente de ajuda aqui para o funcionário, né? O horário, início e tudo mais. Tá? E nós temos aqui no canto esquerdo, na parte de baixo, que já nós temos as informações financeiras deste contrato. Então, eu tenho aqui o total do valor do contrato, neste caso R$ 500. Eu tenho aqui, se eu já tivesse dado dispensa, como eu sinalizei para vocês aquela hora, ele já teria aqui o valor que ele estaria abatendo dessas dispensas. Então, pega-se o valor da unidade curricular que está sendo dispensada e traz para cá como um valor de abatimento em cima desse contrato. Aqui nós temos o total de descontos. Eu só para a gente exemplificar novamente, coloquei aqui R$ 50 de desconto nesse contrato, o que está me gerando neste momento um valor de R$ 450 a cobrar dessa distinta pessoa aí que vos fala esse contratante, certo? Neste caso, o financiador ele pode optar pelo pagamento único ou pelo parcelamento, tá? No caso do parcelamento, quando eu clico no parcelamento, ele vai lá na turma, busca para esta turma aquele campo de número máximo de parcelas que foi lançado lá. Percebam que é o número máximo. Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar que eu quero pagar em 4 vezes. Não tem problema nenhum. O sistema já recalcula automaticamente o valor dessas parcelas e já recalcula proporcionalmente o valor do desconto que está sendo aplicado aqui. Tá? Aqui a gente tem alguns detalhes, né? Lá no primeiro dia, quando nós falamos do parametrização do departamento regional, nós temos lá o parâmetro 1, que é dia base de vencimento. Nesse banco de dados aqui, está configurado para todos os dias do mês ser possível vincular a data base de vencimento. Alguns regionais trabalham com aquilo, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, né? Só com alguns dias exatamente do mês. Então, conforme essa parametrização, ele buscaria aqui para esse dia base de vencimento. Se a gente for trabalhar com o valor padrão, ele pega a partir da data inicial, pega-se o primeiro dia ou igual a essa data inicial. Então, por exemplo, hoje é dia 20. Como tem o próprio dia 20 aqui como vencimento, ele vai pegar todos os meses subsequentes com o mesmo dia 20. Se aqui não tivesse o dia 20, ele ia pegar o primeiro dia subsequente à data de hoje, ao dia de hoje, e vai transformar isso nos outros meses. Então, se, por exemplo, só tivesse o dia 25 aqui, ele ia pegar o dia 25 a partir dos meses subsequentes, tá? E lembrando sempre que a primeira, o vencimento é com a data atual, ok? Outra opção que eu tenho aqui nessa tela é o quê? O cliente pode chegar e falar assim para mim, olha, desses R$ 450 que você está me cobrando aí, eu quero dar uma entrada de R$ 200. Então percebam que eu cliquei em cima da coluna ali de valor, eu digitei os R$ 200, quando eu sair do campo, ele automaticamente vai recalcular para mim as demais parcelas. Percebam que aqui eu tenho o valor bruto, o desconto e aí ele vai gerar o valor líquido, tá? Então, eu já quero dar R$ 200 aqui de entrada, ou no caso, se eu quero que o valor aqui seja de R$ 200 de entrada, então se eu tenho 12,50 de desconto, vai ser 212,50. Feito isso, olha aí, ó, ele já vai recalcular as demais parcelas com os valores conforme o que você digitar, tá? Então, eu tenho esse tipo de recurso ainda para poder fazer essa maleabilidade para o meu usuário, para o meu cliente, vamos dizer assim, tá?
Se eu reaplicar aqui, depois que eu fizer essa mudança aqui na tela, se eu reaplicar um desconto, se eu for lá no detalhe da matrícula e aplicar um cancelamento, uma dispensa, né? Ou mesmo, se eu clicar nesse botãozinho aqui do lado, para voltar ao cálculo padrão, o sistema automaticamente volta ao cálculo padrão inicialmente feito, tá? Então, fica aqui vamos dizer assim, ainda esse tipo de recurso que a gente pode utilizar aqui na tela de matrícula. Feito isso, eu poderia mais incluir novos alunos aqui, eu poderia mudar ainda esse contratante, eu poderia fazer diversas outras opções aqui dentro dessa mesma tela. Neste caso aqui, eu vou gravar. Por que ele não está deixando? Deixa eu pegar uma outra base de teste aqui para a gente poder representar para vocês. Só um momento. Rio Grande do Norte, peço licença, estou usando a base de teste de vocês. Apoio atendimento. Vou pegar uma turma qualquer aqui. Cabeleireiro, efetivar contrato. Obrigado. Está autorizado. Obrigado, Rio Grande do Norte. Agora que eu vi ali. Então, apoio atendimento. Vou pegar aqui uma turma de cabeleireiro, por exemplo. Opção, efetivar contrato. Vou colocar o nosso amigo Hélio, lá do Rio Grande do Norte. Vou pegar um nome aqui, um nome bem semelhante ao dele, né? Então, o Hélio Bezerra vai fazer aqui a turma de cabeleireiro. Vou colocar o mesmo Hélio Bezerra como pagante. Vou parcelar o contrato dele aqui em 5 vezes e vou mandar gravar. Eu devo estar com o meu sistema desatualizado aqui para isso, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Enquanto eu atualizo aqui, pergunto a vocês, alguma dúvida sobre essa parte de matrícula que a gente não tenha falado recentemente ou que vocês ainda, que eu não sinalizei aqui, que vocês ainda têm dúvida enquanto eu atualizo aqui o meu? Então, feita a nossa gravação aqui, tá? Nós temos esse modelo de contrato do sistema, tá? Esse é um modelo padrão para todos os contratos emitidos dentro do sistema. Percebam que aqui em cima eu tenho a unidade operativa que fez esse contrato, da qual está vinculado esse contrato. Eu tenho aqui o número, o ano e a unidade desse contrato. Eu tenho aqui quem é o contratado, né? Qual é a unidade que vai prestar esse serviço, o endereço dessa unidade, e eu tenho aqui o beneficiário, o aluno, né? Então, esse aluno, qual é o curso que ele vai fazer, a carga horária respectiva do curso e das suas unidades curriculares, o período todo e o período por unidade curricular, e a representação financeira deste contrato, tá?
Então, nesse caso aqui, eu tinha feito esse valor parcelado em 4 parcelas. E abaixo dessa parte financeira, nós temos aqui o campo com as cláusulas contratuais. Para quem não sabe, o sistema permite que você configure essas cláusulas contratuais e lá na abertura da turma, eu posso vincular um tipo de contrato para aquela turma. Então, se eu tenho alguma turma em especial que ela teoricamente gostaria de ter cláusulas diferenciadas dos demais contratos, basta eu ir lá na tela de contrato, de documento, de termos de contrato. A gente trabalha como? Você configura todas essas cláusulas contratuais em um documento do Word, no padrão RTF, tá? Esse padrão ele é pré-formatado. Depois disso, você importa esse modelo para dentro do sistema e na hora de fazer a matrícula, o sistema vai verificar qual é esse tipo de contrato. Outra coisa que também é possível de ser configurada, ao final do contrato, a gente pode configurar se a gente quer ou não no final desse contrato as assinaturas, quem vai assinar, por exemplo, por esse contrato, e nós também podemos configurar a quantidade de testemunhas que irão nesse contrato. Tá? Outra coisa que nós temos aqui também. Então, outra coisa que o sistema também tem pré-configurado. Alguns regionais não trabalham com este modelo de contrato. Alguns regionais trabalham com aquela ficha de matrícula. O que é essa ficha de matrícula? O sistema ele vai emitir as cláusulas contratuais vêm pré-impressas de um lado da folha. E do outro lado da folha, nós vamos emitir aqui um documento pré-formatado, somente, ele é bem próximo até essa parte aqui, ó, com os dados da unidade, os dados do beneficiário e suas partes financeiras daquele contrato, tá? Isso é configurado por parâmetro do departamento regional, certo? Zaran está perguntando aqui, com relação ao layout do contrato, é possível que apareça nele o endereço de realização do curso, pois trabalhamos com turmas externas aqui em Mato Grosso do Sul. Elton, esse tipo, nós nunca tivemos essa demanda aqui pro Mira, tá? Eu acho até que vamos dizer assim, com a execução do Pronatec, mais do que nunca, né, com a execução do Pronatec, essa questão das unidades remotas, elas são uma realidade. Então, por favor, encaminhem também esse tipo de pedido. Agora, eu só peço que vocês também imaginem como que seria dentro aqui do contrato o melhor local para demonstração disso, tá? Porque a gente tem que entender que pode ser que eu tenha também mais de um endereço, alguma coisa nesse sentido. De repente, uma turma muito extensa. Ora, por ser uma unidade remota, ora eu faço numa sala de aula, ora eu vou para um laboratório, alguma coisa nesse sentido. Então, pensem nisso e, por favor, nos encaminhem o modelo, mas acho que a tua questão é pertinente sim. Hoje, nós não temos isso. Respondido? Perfeito. Então, feito isso, quando eu fecho aqui o meu contrato, tá? Ele vai passar para a parte financeira, que é onde até o pessoal estava perguntando aí dos boletos, tá? Feito isso, ele vai verificar aqui qual a quantidade de boletos que nós temos, vai verificar quais são os convênios bancários que nós temos aqui configurados para esse setor. Então, por exemplo, aqui ó, eu posso selecionar para imprimir só o primeiro boleto, ou todos os boletos bancários, tá? Aqui uma particularidade. Percebam que nós temos aqui bloqueto e boleto, tá? No início do sistema, quando lá nos primórdios, 2002, por aí, o sistema trabalhava somente com boleto. Desculpe. E naquela época, nós não tínhamos esse boleto, o que é? Ele é um layout do Mira, que eu pago ele somente dentro das unidades operativas. Eu não posso pagar isso fora daqui, tá? Só a Oxana que não está me escutando, mais alguém?
Estão me escutando tranquilamente? Normal, ok? Bom, e o bloqueto bancário, ele segue o padrão da FEBRABAN, tá? Esse modelo, então, conforme eu vou até imprimir aqui, então tem o bloqueto bancário. Aqui ele pergunta para qual instituição bancária eu quero emitir aquele bloqueto, tá? Nós sabemos que tem alguns regionais aí que tem mais de um convênio, Banco do Brasil, Caixa Econômica e por aí vai. Então, nessa tela, viria para qual seleção, qual unidade eu quero. Eu posso mandar direto para a impressora ou visualizar essa impressão. Então, o pedido que o pessoal estava fazendo é que, por exemplo, se eu selecionasse lá 4 bloquetos, que viesse os 4 aqui, um em sequência do outro. Nós vamos verificar isso depois, então, e já vamos ver aqui se é possível atendê-los, tá? Esse aqui é o padrão da FEBRABAN, com o código de barra, no padrão bancário. Teoricamente, hoje, nós trabalhamos com um modelo não... o modelo não registrado na instituição financeira, tá? Eu não preciso ficar dizendo para a instituição financeira que eu emiti, que eu cancelei boletos, e nós trabalhamos atualmente com o modelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Foram os 2 modelos solicitados para a equipe até o momento. Quanto a essa parte de matrícula, há alguma dúvida? Fizemos a matrícula isenta de manhã, matrícula paga agora à tarde. Tranquilos, por enquanto não. Ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu tinha preparado 2 bases de dados lá com outros exemplos. Acho que caiu a minha conexão aqui, só um momentinho. Para ambas essas 2 telas, para ambas essas 2 opções, tanto do programa Senac de gratuidade quanto do Pronatec, tá? Por que nós dividimos a tela? Como eu falei para vocês hoje no começo da manhã, são validações diferentes, são controles diferentes que o sistema tem conforme a exigência de cada programa. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Vamos pegar uma turma aqui que aceite PSG. Então, por exemplo, eu vou aqui na tela... Vou pegar turmas PSG mista, por exemplo. Deixa eu ver se vai ter alguma aqui para essas unidades testes aqui. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma turma aqui, opção, programa Senac de gratuidade. Matrícula, programa Senac de gratuidade. Percebam que eu tive que buscar turmas que realmente aceitam aquele tipo de matrícula. A tela é bem parecida a uma tela de matrícula isenta. A única diferença é que tem um sinalizador aqui na parte de baixo da tela, que ela é um programa Senac de gratuidade. Eu vou incluir alunos aqui dentro. Neste caso, eu teria que incluir alunos que tenham, né, dentro da margem aceitável aqui para esses programas. Também é emitido aqui dentro o contrato para esse aluno, tá? Mesmo dentro do PSG, mesmo dentro do Pronatec, são emitidos os contratos, porque entende-se que realmente é uma prestação de serviços, tá? Deixa eu pegar um aluno aqui e tentar modificar a data de nascimento dele. Então percebam, ó, que ele não vai deixar eu fazer. E essa pessoa aqui é maior de idade. E outra obrigação aqui do programa Senac de gratuidade, ó, ele tem que exigir o perfil socioeconômico. Então, eu tenho que ir lá no cadastro da pessoa física, opção, perfil socioeconômico. E preencher o perfil socioeconômico para fazer vamos dizer assim, o processo, né, do programa Senac de gratuidade. Só o Clinton não está vendo aí a tela, os demais estão vendo. Está ok? Clinton, por favor, eu vou pedir para você sair e entrar novamente, tá?
Então, feito isso, deixa eu fazer uma continha rápida aqui. Ele vai perguntar também se eu trabalho atualmente, né, que eu tenho que preencher. São todas informações que se refletem, né, em todas as informações que depois vão lá para a produção. Então eu preciso ter este acompanhamento aqui. Quando eu retorno para a tela, percebam que o sistema vai fazer novamente isso, tá? Como alguns estão relatando aí que não estão vendo a tela, então percebam que quando eu volto aqui para a tela, depois das correções, ou seja, das atualizações no cadastro da pessoa física, ele deixa passar o status. Feito isso, eu vou continuar o processo de matrícula e aqui ele vai pedir o Código Brasileiro de Ocupações, o CBO, tá? Que até na época deu um certo alvoroço quanto a isso, mas é a obrigatoriedade. E por ser também um curso de aprendizagem, ele pede a data de início e término do meu contrato lá junto ao prestador, junto ao aprendiz, né? Tá? Então, data de início e término de contrato. Ok. Novamente, neste caso aqui, eu coloco a pessoa jurídica, que é a responsável por esse contrato de aprendizagem. A empresa, né, responsável por esse contrato de aprendizagem. Uma pergunta aqui, na impressão da ficha de matrícula do PSG, tem aparecido como renda pessoal que preenchemos como renda bruta familiar. É para estar assim mesmo? Teoricamente, sim, é para estar assim mesmo. Até o momento a gente não precisou, né, criar um novo campo para isso. Acho que é só uma questão de adequação de termos aí, né? Se vocês acharem que não deve ser dessa forma, tem algum documento norteador, alguma coisa assim, por favor nos encaminhe e a gente avalia isso melhor, tá? Mas teoricamente até hoje não tivemos nenhum problema quanto a isso. Respondido? Ok. Então eu vou pegar aqui uma empresa qualquer, tá? E vou mandar gravar. Novamente ele pede a RPS, a justificativa desse processo de aprendizagem que foi feito. Vou dar um OK. Ele vai imprimir aqui novamente o meu contrato de matrícula, tá? Então, no mesmo padrão do outro contrato, só não tem e vem escrito aqui, ó, contrato isento de obrigações financeiras, tá? Porque é um contrato do PSG. E ele traz aqui a autodeclaração de renda para fins de inscrição do programa Senac de gratuidade, tá? Que é o documento norteador aí exigido. E também o termo de compromisso do PSG, já com os dados, com o nome do aluno, tudo mais, para assinatura, tá? Do ambas as partes. E a informação para compor a ficha de inscrição, né? Do aluno, no caso do PSG. Dessa parte do PSG, alguma dúvida? Ok, por enquanto. Só o compartilhamento está ruim aqui. Nessa ficha, alguns espaços estão preenchidos incorretamente.
Por exemplo, a renda. Por favor, Larissa, me encaminhem, por gentileza, essas observações de vocês por chamado. Vamos avaliar isso, porque a gente não tinha conhecimento dessa, não tinha conhecimento dessa informação dessa ficha. Então, por favor, nos encaminhem lá, tá? Tudo bem, Larissa? Eu peço até um caso real aí para a gente dar uma acompanhada. Se a gente tem esse recurso, se está com esse tipo de problema, o que eu sempre peço é nos encaminhe, porque é um tipo de coisa que para a gente de repente é fácil de corrigir e vocês estão tendo um duplo trabalho aí desnecessário, tá? Então, por favor, para a gente poder avaliar, ok? Eu sei que o PSG é o maior foco aí da unidade, então, por favor, nos encaminhe isso depois. Quanto ao Pronatec, tá? Eu tenho aqui, eu selecionei uma turma aqui que permite matrículas Pronatec, porque senão, novamente, o sistema, se eu for aqui, opção, matrícula Pronatec, numa turma que não permite, ele não vai deixar o processo continuar. Então, matrícula Pronatec. A tela também é bem semelhante à tela de matrícula isenta e a matrícula do PSG, ok? Eu vou incluir aqui uma matrícula, só que percebam, aqui eu já tenho a fonte de recurso e o número da matrícula do SISTEC, que são os campos obrigatórios, tá? Então, selecionei um aluno. Aqui, ó, percebam que eles têm sinalizadores que só de entrar é só para alerta, ele só é para solicitar o comprovante de escolaridade e a certidão de nascimento. Vou gravar. Ficou verde agora. Como que ele ficou sabendo do processo do Pronatec? Qual é o Pronatec que ele foi indicado, a fonte de recurso que ele foi indicado, tá? E o número, teoricamente, proveniente lá do SISTEC, ok? Gravei. Deseja que o aluno seja o responsável pela matrícula, no caso, por ele ser maior de idade, sim. Ele já alimenta aqui embaixo com esse responsável. E eu vou gravar. Então, qual é o processo que startou isso? E neste caso, ele também imprime o contrato e imprime os documentos norteadores do Pronatec, conforme necessidade aqui. O primeiro, então, o contrato, novamente dizendo que ele é isento de obrigações financeiras. Ele emite aqui o termo de responsabilidade e o termo de compromisso e comprovante de matrícula do Bolsa Formação. Se eu fosse um menor de idade, ele também iria imprimir aqui aquela autorização dizendo, né, se eu falar que é para pagar assistência estudantil, por exemplo, pela conta do responsável, tá? Então, a matrícula Pronatec também bem simples, com os documentos do projeto. Quanto ao Pronatec, alguma dúvida, algum problema que podem relatar? Elton, algum problema com o termo da conta? Podemos incluir no Mira. O que seria esse termo da conta, Elton? Eu não estou me lembrando. Mas se é alguma coisa do próprio processo que é necessário, nos encaminhe sim, que a gente vai poder avaliar isso, não tem problema também não, tá? Peça para o pessoal lá abrir o chamado.
Então, esse termo que é no Word, Elton, eu não fui informado. Por favor, me encaminhe ele para a gente poder avaliar, tá? Abre um chamado lá para a equipe. Há alguma opção de quando o contrato atual for alterado, que este não faça alterações nos anteriores? É, eu não sei se é isso, Espírito Santo, mas quando a gente for falar daqui a pouco da negociação, tá? Ele altera na negociação só a partir daquele aditivo em diante. Só que ele acaba alterando o contrato em si. Mas eu tenho todo o histórico até aquele aditivo, quem era o contratante, e a partir daquele aditivo, quem foi o novo contratante. Não sei se se essa foi a sua dúvida. As cláusulas contratuais. Não. Ah, tá. Você quer dizer se a partir do momento que você muda as cláusulas contratuais, se os anteriores também mudam, é isso? É porque você acaba alterando. Ah, tá. O que a gente recomenda então? Vocês estão provavelmente fazendo de uma forma equivocada, tá? Quando vocês precisam alterar qualquer cláusula contratual, vocês têm que fazer o seguinte: vocês têm que criar um novo modelo de contrato com essas novas cláusulas contratuais e aí deixar esse novo modelo de contrato como padrão, tá? Tem a configuração lá para deixar o modelo como padrão. Aí sim, a partir dos novos contratos, ele vai utilizar aquelas novas cláusulas e não vai mexer nos anteriores. Se você simplesmente editar a forma de contrato, aí ele vai mudar para todos que tá registrado. Tá? Então, qual é a orientação? A partir do momento que tenha o contrato já firmado, você cria-se um novo modelo e vamos dizer assim, e define ele como padrão a partir dali. Tá? Você não edita um contrato que já foi utilizado. Tudo bem? Seguindo a nossa pauta. Dentro aqui nós temos também os contratos pecuniários. O que são esses contratos pecuniários, tá? Geralmente, o que acontece? Geralmente órgãos governamentais chegam ao final do ano, ocorre mais para o final do ano, eles tinham aquela verba pré-determinada lá para ser gasta com qualquer tipo de curso e etc. para os seus funcionários, e eles acabam não gastando esse dinheiro. Se eles não gastarem o dinheiro, eles acabam tendo que devolver aquele dinheiro, algo nesse sentido. Então eles acionam o Senac, muitas vezes falam, olha, eu quero deixar aí 10 mil reais aí como um crédito para que eu faça depois contratos na área de informática, cursos na área de informática. Então, para o Senac, dentro do sistema Mira, a gente chama isso de contrato pecuniário ou contrato de receita antecipada, tá? Eu não faço pela tela aqui de matrícula, eu tenho outro processo para ele. Eu vou lá na tela de contrato. Lá dentro da tela de contrato, eu dou um novo, digo para quem que eu vou fazer aquele contrato, por exemplo, tá? Essa capa aqui, né? Depois ela pode ser alterada, não tem problema. Ou conforme a gente for colocando as turmas ou mexendo com o financeiro, essa capa ela vai receber uma atualização. Então eu posso pôr aqui, por exemplo, que esse contrato vai até o final desse ano. Tá? E eu vou mandar gravar. É um contrato de turmas convencionais. E eu tenho que colocar aqui tá? Alguma observação que defina bem esse contrato. Feito isso, a principal diferença desse contrato para um contrato comum
é que nós não marcamos aqui o gerar receita a cada nova matrícula, tá? Por quê? Esse contrato, por ser um contrato com um valor, vamos dizer assim, fixo, tá? Pré-determinado, é independente se eu colocar nesse contrato 2 alunos, 15 alunos ou 20 alunos, o que vai determinar aqui é o valor que eu falar que esse contrato tem que ser feito. Então, eu não vou gerar uma nova receita a cada nova matrícula que eu incluir neste contrato. Então, ele tem que ficar desmarcado, tá? Qual é essa aba que você está? Menu 8, execução. Eu entro aqui em contrato de serviços educacionais. Respondido, Arapiraca? Aí o Diego aqui, Porto Velho, está perguntando. Caso não seja executado o curso, esse dinheiro fica no Senac ou é estornado? Porto Velho, por regra definida inicialmente lá quando esse recurso foi construído, tá? Contrato de receita antecipada, não há devolução de receita, tá? Então, a gente teve até alguns atendimentos já em relação a isso, que o pessoal vai firmar contrato com empresa, aí tem um entendimento errado que porque é por empresa tem que ser contrato pecuniário. Não, eu posso fazer um contrato normal, tradicional com uma empresa, subentendendo que se aquele aluno e tudo mais não frequentar, eu tenho que devolver o dinheiro para a empresa. Perfeito, é lá pela tela de apoio e atendimento, normal, como a gente já discutiu até agora. Por essa tela, uma das principais regras do contrato pecuniário é: não existe devolução de receita. Eu estou recebendo aquele valor e eu vou controlar o saldo de execução daquele valor, tá? Então, como que eu faço isso? Esse tipo de contrato é muito utilizado? Clinton, em alguns regionais, sim, tá? A gente tem até um certo volume de uso aí, sim, por alguns determinados regionais. Via de regra, sim, é um recurso bem utilizado, tá? Bom, complemento contratual. Então eu venho aqui, percebam que eu não tenho aditivos aqui dentro desse contrato ainda, e percebam que o meu contrato, na situação dele, ainda está como em elaboração. Eu vou clicar aqui em complemento contratual, vou clicar aqui em novo aditivo. Ele já traz aqui, inclusive, até como uma pessoa jurídica, porque o maior uso desse contrato é em cima de pessoas jurídicas. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, Secretaria de Educação, tá? Justificativa. Tá? E aqui que entra o ponto principal aqui dentro do contrato pecuniário. Toda receita no Senac, vamos dizer assim, ela tem que ser vinculada a um centro de custo, tá? Então, dentro dessa vinculação, a gente parametriza o sistema para trabalhar ou por segmento ou por saída, tá? Nesse caso desse banco de teste aqui, está vinculado para trabalhar por segmento. Então, dentro do meu contrato, eu vou selecionar qual o segmento que eu estou vinculando essa receita. Eu vou determinar qual centro de custo ou quais os centros de custos que receberão verba para esse contrato. Percebam o seguinte: Juliano, eu ainda não sei qual o curso que eu vou oferecer para ele. Eu sei que é contrato para a área de informática. Tudo bem, tá? Alguns DRs, alguns trabalham com essa máscara aqui, por exemplo, é uma máscara de centro de custo do MS, tá? Que eles trabalham com 4 níveis. Então, para eles é um complicador maior, porque no próprio centro de custo eu tenho aqui já o código do curso, da saída que a gente está oferecendo. Então, neste caso, eu já teria que especificar para aquele centro de custo quanto que eu estou colocando de saldo naquele contrato. Então, 7 mil para um centro de custo. Outro centro de custo de informática. Agora eu vou pôr aqui dentro 2 mil.
mais 1% de custo para inteirar os meus 10 mil reais aqui. Se eu tivesse configurado aqui já para trabalhar por saída, né, por curso, esse campo também viria especificado. Aí eu teria que dizer a qual saída exatamente eu estou vinculando aquele valor, tá? Feito isso, eu tenho aqui o meu contrato com 10 mil reais. Eu poderia, neste momento, lançar aqui algum desconto que eu queira, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu posso também, para o meu cliente, parcelar esse contrato. Só que como a gente está dentro da negociação financeira, nesse caso do contrato pecuniário, e eu não tenho nenhuma turma aqui ainda vinculada, existe um parâmetro do departamento regional que diz qual é o limite do parcelamento que eu posso efetuar aqui dentro. Nesse caso, está até em 36 meses, tá? Então, eu quero parcelar em 5 vezes. Eu também tenho um recurso aqui de digitar que eu quero pagar 3 mil de entrada e parcelar o resto, tá? Eu tenho aqui a possibilidade também de alterar a data de vencimento e por aí vai, ok? Feito isso, eu vou gravar. O cadastro do financiador está incompleto. Deixa eu pegar um CNPJ válido aqui, só um momento. Então, feito isso, coloquei o CNPJ, disse que ele é financiador e vou gravar. Tá? Hora que eu sair daqui, aí sim ele vai permitir eu fazer, porque agora eu estou com o meu cadastro completo para este contrato. Percebam que a hora que eu fizer isso, tá? O meu contrato agora já está ele já deixa de sair em elaboração, tá? Se a gente mandar atualizar a tela agora, ele já deixa de sair em elaboração, ele já cria um aditivo nesse contrato com o seu valor. Se eu for agora entrar na parte de negociação financeira, tá? Dentro da tela de negociação financeira, eu consigo incluir mais centros de custo, eu consigo contratar mais receita para um centro de custo existente, tá? Eu consigo diminuir o saldo, cancelar uma receita daquele centro de custo. Eu consigo aqui avaliar se já tem quanto que foi contratado, utilizado, a contratar. Eu consigo trabalhar aqui com transferência de valores, jogar de um centro de custo para o outro. Tá? E aqui já entra a parte de negociação financeira, que é o nosso assunto para daqui a pouco. Quanto à parte de contrato pecuniário, o que eu ainda tenho no caso aqui é só a reforçar para vocês, percebam que eu não imprimi aqui o contrato propriamente dito. Tá? Uma das coisas que até hoje não se tem uma padronização é de contrato feito por empresas. Porque nesse caso do contrato pecuniário, porque essa negociação ela é livre para cada empresa, ela é livre conforme cada pessoa jurídica que a gente for trabalhar. Então, para não ficar toda vez tendo que carregar contratos ou digitando aqui dentro, a parte de controle do contrato físico que é assinado junto à empresa, ele é feito extra-sistema. Até hoje essa foi a regra definida para isso. Quanto a essa parte, alguma dúvida? Para inclusão de mais de um aluno no contrato pecuniário, isso faz uma negociação financeira, caso haja alteração de valor? Não, vamos chegar lá nisso agora então, tá? Então, quanto a essa parte inicial aqui, pelo que eu estou vendo, está tranquilo para vocês. Contrato 2488. Vamos lá, Roraima, para responder melhor a sua dúvida. Voltando lá à tela de apoio e atendimento, para a gente finalizar essa parte aqui do apoio e atendimento, nós temos esse filtro aqui no cantinho, ó, contrato, tá? Percebam que ele muda até alguns campos da tela. Quando eu venho aqui pesquisar, tá aqui o nosso contrato com a Secretaria de Educação, e agora eu quero incluir alunos nesse contrato, tá?
Particularmente, eu acho que eu não vou conseguir incluir agora, porque percebam que eu joguei receitas para aquele contrato em determinados centros de custo. Então, quando eu venho aqui, ó, seleciono o meu contrato e coloco aqui, ó, opção incluir matrícula, tá? Ele vai abrir aquela tela de matrícula bem parecida com o que nós discutimos, só que ele já traz aqui agora o número do contrato e o contratante fixo. E agora aqui no momento de incluir a matrícula, tá? Eu tenho que dizer aqui para qual aluno e principalmente para qual turma. Então, por exemplo, eu digo qual aluno, tá? E aqui, ó, eu vou incluir as turmas voltadas àquele centro de custo que a gente tinha colocado. Então, assim, é o tipo de recurso que ele, para garantir até toda a composição de saldo desse contrato, ele tem esse limitador que as turmas têm que estar lançadas no mesmo centro de custo na qual o contrato foi vinculado. Respondido, Roraima, nesse caso, ele vai trabalhando com esse saldo aqui dentro, tá? Espírito Santo está perguntando que nos contratos pecuniários, quando a nota fiscal é gerada, não é exibido o nome do curso, apenas o segmento. É possível inserir o nome do curso, pois alguns clientes exigem. Provavelmente, Espírito Santo, na época que foi desenvolvido a parte da nota fiscal, esse foi o pedido que foi feito para contratos pecuniários. Por que isso? Porque no momento da geração do contrato pecuniário, provavelmente eu não tenho o nome das turmas ali ainda. Então, é aquela história, eu emito a nota hoje, eu gero o contrato hoje, só que eu vou incluir uma turma nesse contrato só daqui a 2, 3 meses. Então, se já tivesse a turma incluída nesse contrato, eu acho que até seria possível, mas provavelmente ele não está emitindo por essa razão. Respondido? Lembrando, pessoal que está acompanhando aí, tá? Que o Espírito Santo e, se não me engano, o Amazonas, tem municípios que o Mira já trabalha com a nota fiscal eletrônica, tá? Então, essas perguntas de nota fiscal são provenientes disso, tá? Anteriormente era exibido, não pode ser opcional? Pode. Eu peço, por favor, Espírito Santo, que acionem mais através dos chamados aí, tá? A gente verifica essa necessidade, essa demanda de vocês. Acredito que é possível, se não está demonstrando e antes era demonstrado, deve ter alguma regra para isso, tá? Então a gente precisa realmente retomar por que foi retirado, qual foi a regra que foi colocada aí. Tudo bem? Quanto a contrato pecuniário, mais alguma dúvida? Como eu não vou conseguir turmas abertas aqui para esse centro de custo, vale só sinalizar que o contrato pecuniário, algum tempo atrás, a gente tinha muita dor de cabeça com o pessoal, até por uma falta de entendimento, tá? Se eu coloco 10 mil reais nesse contrato, como que ele vai controlar o saldo? Ele vai controlar o saldo desse contrato conforme o preço de venda da turma. Então, 10 mil reais, eu coloco um aluno de 1.000, eu tenho um saldo de 9, 2.000, 8, 3.000, 7 e por aí vai, tá? Se eu tentar colocar um aluno que passe o valor do contrato pecuniário, existe um parâmetro hoje que controla o quê? Se ele vai bloquear isso ou se ele vai emitir um alerta, tá? Olha, você está tentando colocar um aluno num contrato, vai gerar um saldo de 11 mil reais nesse contrato e você só cobrou 10. Deseja continuar? Então, assim, o que a gente especifica a composição do preço de venda da turma, ela tem que ser igual a uma composição de preço de venda de qualquer outra turma que atenda normalmente o âmbito, assim, fora de contratos pecuniários, para que o sistema faça o controle de saldo corretamente dentro desse contrato, ok? Pessoal, o Flávio está até me auxiliando aqui, né, Flávio? Que algum parâmetro deve ter sido alterado, né? Por favor, abra um chamado, conforme o Juliano citou, para daremos o retorno, tá? Só para reforçar aqui a colocação do Flávio. Bom, já passamos então pelo apoio ao atendimento, matrícula convencional, isenta, PSG, Pronatec e contratos pecuniários. Eu vou pedir só a licença aqui quanto à rematrícula,
Eu vou preparar, só eu não tinha preparado aqui uma tela para o processo de rematrícula, vou pedir para o pessoal ali preparar para mim. Eu vou pular aqui para outras receitas e eu já faço a rematrícula. Só um momentinho. Módulo de outras receitas, então. Dentro do sistema, o pessoal tinha eu até lembrei aqui que hoje de manhã alguém tinha falado sobre o processo de recuperação, que cobra como outras receitas, alguma coisa nesse sentido, tá? Quando foi agora, mais ou menos em maio, nós liberamos no sistema o recurso da recuperação de disciplina, recuperação de unidade curricular. Se der tempo, hoje eu ainda demonstro lá certinho, tá? Mas o que eu recomendo para vocês? Não é necessário mais fazer esse tipo de processo através de outras receitas, tá? O que é o módulo de outras receitas? Como o próprio nome diz, e depois até se a gente for fazer uma avaliação no CODECO, no Código Orçamentário, nós temos lá o Receitas Diversas. E dentro do Receitas Diversas, um dos módulos da Receita Diversa é o Outras Receitas, uma das categorias, tá? Então aqui dentro do sistema, eu tenho aqui o módulo de Outras Receitas. Aqui a gente pode fazer cobranças de receitas que, vamos dizer assim, teoricamente, não são provenientes daquela receita educacional. Então eu tenho aqui possibilidade de segunda via de documento, eu tenho aqui a possibilidade por exemplo, uma taxa de um processo em especial, eu tenho aqui uma cobrança de um livro, por exemplo, poderia ser feito por aqui. Eu sei de regionais que tem a tal das unidades especializadas, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul aqui tem a unidade de beleza e moda, que vamos dizer assim, são oferecidos serviços à comunidade através disso. Então, o que o pessoal faz? Eles criam serviços, conforme aqui na tela, tá? Eles criam serviços, e esses serviços, eu cobro valores por esses serviços. Esses valores são digitados, não são valores fixos, tá? E para cada um desses serviços, eu tenho que ter também uma configuração contábil por trás desses serviços. Porque não adianta nada eu gerar outras receitas, na hora de fazer a integração financeira e contábil com o MXM, eu não consigo fazer essa integração. Tá? Então, para cada um desses serviços, eu tenho toda uma parametrização contábil por trás deles, que permitem o trabalho de vocês aí na parte de atendimento. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui um serviço de, vamos pegar aqui, acesso à internet, por exemplo. Tá? Eu tenho que dizer para qual centro de custo vai esse serviço. E percebam que aqui eu posso lançar para o centro de custo do segmento e para o centro de custo da área funcional. Porque existe toda uma discussão, vamos dizer aqui em cima, que eu vou cobrar uma taxa de segunda via de certificado. Eu deveria lançar no centro de custo, na qual a turma aquele certificado pertence. Ou não, eu lanço o centro de custo na área funcional, por exemplo, de direção e supervisão, por exemplo, tá? Então, vai aqui, liberado aqui para o regional e escolher em qual centro de custo eu vou lançar essa receita, tá? Deixa eu ver aqui, provavelmente eu não vou ter centro de custo cadastrado aqui para esta área, ele não vai deixar eu gravar, então eu já vou pegar algum outro aqui que me tenha o centro de custo. Ok. Então, eu tenho aqui um centro de custo já então registrado, tá? Aqui tem outro detalhe. Dentro desse cadastro do centro de outras receitas, a gente também tem aquela recomendação. Olha, teu movimento está tranquilo, você pode realmente fazer o cadastro de uma pessoa física completo ali naquele momento para emitir aquela cobrança de uma forma mais correta. Então, que você faça o cadastro aqui e indique corretamente o contratante. Se você não tem o tempo, como é o caso, a gente teve uma particularidade aí, por exemplo, quando tem feiras, eventos, que vai ser feito venda de livros, né? Então não dá tempo de cadastrar todo mundo ali
completo, nós temos dentro do sistema a figura do consumidor final, tá? Deixa eu achar aqui para vocês, ó. Então eu tenho a figura do consumidor final. Então todas as bases do sistema têm essa figura do consumidor final, código aí 999999, tá? Esse caso do consumidor final, ele é um cadastro que permite você dizer ao sistema, olha, eu não tenho aqui o nome do cadastro da pessoa física, mas como eu estou cobrando aqui 2 horas de acesso à internet, tá? Num valor aqui de R$10, ou seja, são receitas com valor pequeno, tá? Eu não quero realmente ter todo o trabalho de ter o cadastro de um contratante de uma forma completa aqui dentro. Então, feito isso, eu ainda posso parcelar esses R$10 ou não, tá? Conforme a minha necessidade. A partir do momento que eu gravar essas outras receitas, ele não vai deixar eu gravar, mas tudo bem. A partir do momento que eu gravar essas outras receitas, aqui no RN nós colocamos diversos. Não, você fala na justificativa, Marcel, sem problema, tá? O detalhe é, essa justificativa e esse contratante, eles muitas vezes são tema de auditoria, tá? A auditoria gosta de pegar registros aqui e fazer um certo trabalho de, vamos dizer assim, quando o valor é muito pequeno, ele até não leva isso muito em consideração. No contratante, tá? Quando o valor é muito pequeno, ele até não leva isso em consideração. Mas, por exemplo, eu sei de regional que faz locação do espaço da lanchonete dentro da unidade operativa, tá? Aí ele emite lá 12 prestações de R$400, por exemplo, pro locatário lá. Nesse caso, como é um valor maior, a auditoria gosta de que tenha realmente ali o nome do contratante e por aí vai, tá? Então, assim, a recomendação é, tomem cuidado com esse diversos, com esse consumidor final. Eu fico me perguntando como que vocês cadastraram esse diversos dentro do cadastro de pessoa física. Então, assim, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas tomem um certo cuidado com isso, porque a auditoria gosta de acompanhar isso, ok? Poderíamos fazer a cobrança desse serviço diverso, venda de livro diretamente no PDV? Quando vocês dizem cobrança, é criar outras receitas dentro do PDV? É isso? Porque se for isso, sim, é possível. Dentro do PDV, nós vamos falar amanhã cedo que é possível criar outras receitas lá dentro. A única diferença é que o parcelamento ele só pode ser feito aqui por dentro do Mira, tá? Lá no PDV, quando você cria uma outras receitas lá, é uma única parcela. Só esse que é o detalhe, ok? Então, por exemplo, nós temos um caso aqui, ó, que eu peguei aqui, que foi feito um valor de uma ementa curricular no valor de R$12, tá? Eu posso imprimir o comprovante dessa parcela. Então aqui, ó, tá um boleto para pagamento. E aqui um detalhe. Percebam que aqui, ó, eu estou imprimindo o boleto. Eu não estou imprimindo o bloqueto. Ele não é aquele que paga em qualquer banco. É somente aquele pago dentro do sistema Senac, dentro das unidades do Senac, tá? Por que isso? Entende-se, existe uma configuração por serviço, tá? Se eu posso emitir ou não bloqueto para esse tipo de serviço. Para um serviço de R$12 que eu pago por essa emissão desse boleto, uma taxa de R$ 2,90 para o banco para pagamento, muitas vezes não vale a pena a emissão do bloqueto. Então, a emissão de bloqueto bancário dentro do sistema, ela é configurada por serviço, tá? Então aqui foi feito já, esse serviço já está pago, então eu tenho aqui até a própria demonstração da autenticação que foi gerada para esse bloqueto, tá? Então eu tenho aqui solicitação de documento escolar, a ementa, né? Tá? Então uma taxa aqui para emissão de documentação. Parte de outras receitas é bem simples. Eu posso negociar uma parcela, eu posso gerar devolução de uma parcela de outras receitas, tá? São assuntos que a gente vai conversar um pouco melhor daqui a pouco. Quanto a outras receitas, tudo bem?
Bom, então, quanto a outras receitas, eu vou continuar aqui. E para a gente falar aqui de rematrícula, tá? Eu vou pegar aqui então. Oi, Amapá, não entendi a pergunta. Ah, o que que acontece? Porque depois de um boleto gerado, quando cancelado, ele consta como receita a receber. Qual que é o detalhe? É, Se eu gerei o boleto, outras receitas, e mesmo assim eu cancelei ele, no dia que eu gerar, ele vai ser contado como receita a receber, e no dia que eu cancelar, ele vai fazer o abatimento dessa receita. É até por uma questão contábil, vamos dizer assim, tá? Então, a gente não exclui esse registro. Ele é simplesmente cancelado. Então, ele vai constar como a receber e depois ele consta como cancelado. Respondido a pergunta? Ok? Então tá. Quanto à rematrícula, o que é o processo de rematrícula, tá? É, eu tenho turmas modularizadas, tá? Até a gente tem acompanhado aí com alguns regionais, é cada vez menor a criação de turmas modularizadas, mas é um recurso que o sistema tem principalmente para dar um atendimento aí à equipe do financeiro, que você pode dar uma tratativa melhor à questão da inadimplência dentro dessas turmas modularizadas, ajuda a equipe de vendas a poder fracionar esse valor e melhorar para o cliente o processo da venda, tá? E, inclusive, até dentro do novo modelo pedagógico, a gente não tem mais esse recurso dos módulos dentro do modelo pedagógico, mas a equipe da DEP, até das DEPs, elas têm discutido, estudado aí uma forma de, mesmo eu não tendo uma turma modularizada, a oferta dessa turma poderia ser de forma modularizada para que não se perca esses recursos, mas aí são temas aí para depois, ok? Então, dentro do sistema, eu tenho aqui, no momento da matrícula, o que interfere a turma modularizada? Eu vou liberando módulo a módulo para ser feita essa matrícula. Percebam que a turma é a mesma. A única diferença é que eu libero, eu tenho status, situações por módulos. Então, por exemplo, esse módulo aqui está em processo, mas esse módulo aqui já está liberado para matrícula, tá? Então eu marco aquele módulo em específico, opção rematrícula, tá? Selecione o módulo liberado para matrícula, rematrícula. Ele vai trazer para mim o que? Os alunos aptos a fazer o processo de rematrícula, tá? Eu posso fazer aluno por aluno, eu posso fazer todos em sequência, tá? No meu exemplo aqui eu vou selecionar 3 alunos, tá? Feito isso, eu vou jogar para o outro lado e eu vou no gravar. Então o sistema vai gerar, neste caso, toda a parte pedagógica para esses 3 alunos. Então, matrículas efetuadas com sucesso. Se vocês repararem agora, se eu for lá nos próximos módulos, nas próximas unidades curriculares, percebam que aquelas matrículas que eram isentas, o próprio sistema já deixa isso, vamos dizer assim, com status de matriculado e sem nenhuma necessidade de regularização financeira. Agora, para essa aluna que é a Alcione, ela era uma matrícula pagante. Como ela era uma matrícula pagante, essa aluna especial, eu tenho que ir lá agora na parte financeira dela, fazer um aditivo contratual neste contrato, tá? E regularizar, cobrar desta aluna a parte do novo módulo que está sendo matriculado, o valor do novo módulo que está sendo matriculado.
Então, dessa forma que a gente realiza aqui dentro o processo de rematrícula. Percebam que ele é bem simples, rápido. No caso agora, para que a gente começou a desenvolver a graduação, esse modelo vai sofrer um pouco de alteração, mas para os cursos em si de graduação, para os processos dos cursos técnicos, não sofre nenhuma mudança neste momento, tá? Então, percebam que é simples, seleciona a turma, seleciona o módulo que você quer fazer, botão opção, então seleciona o módulo que você quer fazer a matrícula, percebam que o módulo tem que estar liberado para a matrícula, venho aqui processo de rematrícula, seleciono o meu aluno, jogo para o outro lado e gravo o processo. Pergunta aqui do Senac Acre. Se o aluno ficar com status no módulo 1 de evadido ou reprovado, o sistema libera a rematrícula para o aluno? Neste caso em específico, se eu não estou enganado, ele não libera. No caso até do reprovado, ele não vai liberar se você tiver como pré-requisito dentro do sistema. Se não for pré-requisito, ainda mais agora com a recuperação, ele vai liberar você fazer. No caso do evadido, eu tenho que confirmar para você, tá, Senac Acre? Eu vou perguntar para a turma aqui, eu não estou lembrando de cabeça, mas eu já te respondo depois. Ok? Mais alguma pergunta sobre o processo de rematrícula? Não? Tudo bem, senhores? Eu vou propor o seguinte, então, são 3h25, vamos fazer um intervalinho até as 3h40, então 15 minutinhos para todos aí, ok? Até mais.